Oi, pessoal, tudo bem? Para quem Tudo aí não bem. conhece, que diz que tem alguns aluninhos novos hoje na turma que estão fazendo uma aula experimental para ver como é que está funcionando essa plataforma online. Eu sou a professora Ciela Gimenez, sou farmacêutica, pós-graduada em morfologia e fisiologia, mestre em anatomia, doutora em neurobiologia, concursada em necropsia com primeiro lugar. Não trabalho na necropsia atualmente, mas já trabalhei. E hoje nós vamos ter uma aula bem interessante sobre papiloscopia, então sintam-se bem-vindos. Eu sei que é só para vocês conhecerem a plataforma, mas vocês vão ver que é bem legal. A gente vai mostrando slides e falando sobre o tema. E para os meus aluninhos de sempre aí, bora, vamos estudar. Vocês já estão acostumados ao tranco, certo? Nossa aula de hoje é sobre papiloscopia. Como eu comentei com vocês, é um tema que desde 2018 é obrigatório para os cursos de técnico em necropsia, e eu julguei necessário acrescentar essa aula no módulo de vocês, mesmo sendo auxiliar em necropsia. Por quê? Porque trata-se de um tema relacionado à identificação do ser humano, então que pode ser que vocês venham a necessitar dessas informações. Um tema que cai em concurso, mesmo de auxiliares, ainda que sejam noções superficiais, e um tema bastante interessante. É muito legal a gente estudar impressões digitais, saber como é que é feito, por que é feito, quem que descobriu. Então, nós vamos ver todas essas informações hoje, como é que foi padronizada a técnica, tá bom? E no final da aula de hoje, eu tenho uma surpresa de um vídeo sensacional de uma autópsia. Legal, vocês vão adorar, tenho certeza. Bora lá? Todo mundo animadão? Então, vamos lá. Da mesma forma que das outras vezes, vocês vão me perguntando, tá? Pelo bate-papo, qualquer dúvida que vocês tiverem. Se eu não ver no momento é porque eu estou muito concentrada aqui nas informações para não esquecer de nada, mas assim que eu vejo, eu respondo as perguntinhas de vocês. Bem, o tema de hoje é papiloscopia. A papiloscopia é uma ciência secular. O que eu quero dizer com isso? Os primeiros relatos de papiloscopia, as primeiras observações, na verdade, de papiloscopia, são do final do século XVIII. Um estudioso chamado Galton percebeu que os seres humanos tinham impressões quer dizer formas diferentes na ponta dos dedos. O Galton, quando fez essa primeira observação, além de observar que existiam impressões nas pontas dos dedos, ele também observou que essas impressões eram diferentes de ser humano para ser humano, né? Então, essas impressões não eram as mesmas em todas as pessoas, e descreveu um método para observar isso. Já no final do século XIX, chamou isso de ictinofalangometria. No final do século XIX, um outro estudioso chamado de Henry assinou embaixo um método descrito por Galton e mudou o nome de ictinofalangometria para papiloscopia. No que se baseia essa denominação? Esse nome, papiloscopia, na verdade, é a união de duas palavrinhas. Um prefixo, que é papilo, seguido da palavrinha copia, né? O prefixo papilo vem de que, quando a gente estuda a pele,
nós vimos lá em sistema tegumentar que a pele era formada de 2 camadas. Lembram disso? Epiderme e derme, certo? Lembrando que a hipoderme não mais pertence à pele. Quando a gente fala de uma epiderme, a epiderme são camadinhas de células mortas, que é a camada superficial da pele. Essa é a epiderme. E abaixo dela, nós temos a derme. Essa derme, que é um tecido vascularizado, então com presença de vasos sanguíneos, tanto é que ela é de coloração rosada. É nessa derme que estão presentes as glândulas sebáceas, dessa derme que emergem os folículos pilosos, é nessa derme que estão presentes as glândulas sudoríparas. Essa derme, então, tem saliências. Saliências essas que são denominadas de papilas. E essas saliências, muitas vezes, são tamanha a sua altura que aparecem na superfície da epiderme. Então, essas saliências que foram denominadas de papilas deram nome à ciência, né, que chama-se papiloscopia. Papiloscopia é o estudo, a verificação a olho nu. O copia, né, é uma verificação a olho nu. Então, até que se a gente pegar o termo microscopia, é a verificação a olho nu através de um micro, de lentes, para a gente verificar estruturas menores. Então, a observação, a verificação, a análise a olho nu dessas papilas deu origem ao nome designado por Henry para essa ciência, que é a papiloscopia. Lembrando que esse não foi o primeiro nomezinho dela. O Galton e o Henry não são os únicos estudiosos dessa ciência, tá? Nós temos aí bastantes autores que estudaram as digitais humanas, mas são o Galton e o Henry são os primeiros a descreverem métodos que se repetiam, ou então informações novas que apareciam nas polpas dos dedos para identificar um ser humano de outro. Um pouquinho mais tarde, um argentino chamado von Seth descreveu com detalhes como deve ser feita essa análise, e até hoje o método que é utilizado é a descrição feita por von Seth, tá? Que é o que a gente vai falar hoje, de toda essa classificação, de como é que é feito, o que deve ser observado em cada uma das vezes que se observar uma digital. Então, o que a gente vê quando a gente observa uma digital, uma polpa a olho nu, é isso, né? Ah, professora, mas eu não consigo ver a olho nu isso. Tá precisando de óculos, tá, Pro, né? Na verdade, a gente precisa de uma lupa, na maioria das vezes, para ver isso com exatidão, né? Mas uma lupa daquela simples. O que a gente vê são cristas, as cristas são as saliências, sulcos, que aí aparecem de coloração esbranquiçada, então as cristas são mais rosadas e os sulcos são mais esbranquiçados. E se vocês observarem, a coloração do que vocês estão vendo, dessa parte mais esbranquiçada, não é uma linha, como é que eu posso dizer, uma linha contínua sempre. A gente consegue perceber pequenas interrupções nessa linha, né? Regiões brancas mais escuras e regiões brancas mais clarinhas, muitas vezes sendo até transparente. Vou apontar com uma flechinha o que a Pro está querendo dizer, e daí de repente fica mais fácil.
Ó, conseguem ver aí que eu tenho a linha, aí tem uma interrupção para depois a linha continuar? Aqui uma outra, ó, né? Eu tenho interrupções. Há uma linha contínua e regiões que ficam mais claras e outras mais escuras. Essas regiões mais claras são denominadas, então, de poros. Então, a gente tem as cristas, que são as saliências, os sulcos, que existem entre uma crista e outra, e daí, nesses sulcos, a gente tem a presença de poros. Nós vamos ver isso microscopicamente para ficar mais fácil de identificar, ok? Quando a gente fala de papiloscopia, é importante, além dessa parte histórica, a gente entender que a papiloscopia ela é uma forma de identidade e de identificação. O que significa isso? Qual a diferença entre identidade e identificação? Até hoje eu achei que era a mesma coisa. Bom, quando a gente fala do processo de identificação, sem ter como comparação uma base científica, ou seja, sem, por exemplo, utilizar uma papiloscopia, a gente está falando basicamente só de reconhecimento da pessoa. Esse reconhecimento pode estar relacionado a características físicas desse indivíduo, né? Já quando a gente fala de identificação baseada em termos científicos, nós estamos falando de um conjunto de técnicas, métodos descritos, provados internacionalmente que são corretos e que levam ao resultado certeiro, de sistemas pelo qual se obtém a identidade de alguém. Esses métodos são, por exemplo, o que a gente utiliza, que é padronizado por Wunset, por aquele argentino que eu falei lá no comecinho, que padronizou quais são os elementos que devem ser observados numa polpa digital para se identificar uma pessoa. É fundamental que esses procedimentos sejam relacionados à risca para o seu protocolo. No seu protocolo. Tanto é que nós vamos falar mais para frente que, imagina quando você tem uma digital que você não sabe de quem é. Como é que você chega à conclusão de que ela é de determinado indivíduo, né? Então, você está lá numa cena de crime, ou você tem uma digital que chegou até você, um desenho para você identificar quem é. Como é que você chega à conclusão de que é aquela pessoa? Porque não concordam comigo que não há de sobrar dúvidas, que tem que ser uma identificação certeira. Então, vão haver uma série de critérios que a gente vai ver na técnica estabelecida por Wunset, que devem ser seguidos para se chegar a essa resposta, a essa certidão de que essa identificação é correta. A identidade nada mais é do que um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Olha só, próprios e exclusivos. Portanto, quando a gente fala, por exemplo, de cor de cabelo, isso não é identidade, né? De se um cabelo é liso ou ondulado, isso não é identidade. De ser alto ou baixo, de ser homem ou mulher. E por quê? Porque essas características não são exclusivas de ninguém. Então, tem que ser uma informação que seja exclusiva para ser considerada identidade e que permita, então, identificar aquela pessoa como única, né? A maioria dos autores do direito definem a palavra identidade como sendo a qualidade de ser a mesma coisa e não outra. Ou seja, é aquilo e pronto. São elementos individuais, ou seja, que só aquele ser humano tem, positivos, nunca elementos negativos, ou seja, de pontuação negativa sobre algo do indivíduo, estáveis, ou seja, que não se modificam,
originários, ou seja, que nasceram com o indivíduo, ou adquiridos com o tempo. Adquiridos está relacionada, por exemplo, uma cicatriz, uma queimadura. Isso também é considerado uma identidade. Nós vimos na última aula que a gente teve de ossada, que a presença de orifícios nos ossos, identificando ali a possível utilização de uma prótese de metal, é um achado grandioso numa perícia de ossada, a ponto de poder identificar um indivíduo junto com o histórico médico, né? Essa identidade, ela é de grande importância quando a gente fala de foro cível, para que aquele indivíduo nunca seja confundido com outro. E também no foro criminal, para que seja encontrado quem foi o culpado pela ocorrência de algum crime, né? E daí é com base nisso, com base no que eu acabei de falar, que é importante tanto no foro cível como no foro criminal, que eu não consigo entender, eu, professora Ciela, tá? Com os 24 anos que eu tenho de experiência na área, eu não consigo entender como é que algumas vezes um indivíduo passa meses ou dias ou até anos, como a gente já viu na mídia, preso no lugar de outra pessoa. De vez em quando a gente vê uns casos assim, não é que aparece na mídia, fulano de tal passou preso 6 meses porque foi confundido com outro. Não tem como. Ele pode ter sido confundido fisicamente, altura, cabelo, descrição, mas as digitais são inigualáveis. Então, a primeira coisa, né, que o indivíduo faz ao chegar numa delegacia, numa cadeia ou num presídio, né, é justamente que sejam colhidas as suas digitais se ele vai ser acusado de algo. Então, na minha cabeça, isso é inadmissível. Eu não sei onde é que falha a justiça nesse momento para que coisas desse tipo aconteçam, né? A importância das digitais é tamanha, né, para foro civil e para foro criminal, para identificarem o indivíduo, que infelizmente se falsificam documentos para que uma pessoa passe por outra, né, para que uma pessoa seja acusada no lugar de outra. A gente acha que não, mas isso acontece no mundo jurídico, infelizmente, tá? Quando a gente fala de digitais, vou voltar naquela fotinha que a gente tinha daquele dedinho mostrando as cristas, perdão, depois esse daqui. Ai, desculpa. Na fotinha que tem depois daquele dedinho, falou das cristas, dos sulcos. Essa fotinha, ela fala um pouco de como são formadas as nossas digitais e por que nós as temos e os demais animais não. Então, vamos, primeira coisa, dar uma informação. Alguns animais também têm digitais. Que animais são esses? Os animais que pertencem ao mesmo grupo que nós, que são os primatas. E por que que esses animais, junto conosco, têm digitais e os demais não? Por uma simples característica evolutiva. Nós, assim como os macacos, os chimpanzés, levamos o alimento até a boca. Então, nós usamos muito as mãos desde os nossos primórdios evolutivos, ao contrário do que os demais animais que levam a cabeça até o alimento. Aí vocês podem dizer assim, né?